Pessoal, a gente vai falar agora sobre a segunda parte, na realidade, né? Continuando então aí princípios institucionais do MP. A questão 1, você vai falar que o MP, que não faz parte da estrutura de nenhum dos poderes políticos, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, certo? Certo. Ele detém autonomia financeira e autonomia administrativa. Correto, isso aqui está previsto no texto constitucional, essas autonomias, questão correta. A 12 vai falar que o MP é um extrapoder, certo? Ligado funcionalmente ao poder executivo. Ele não está ligado funcionalmente a nenhum dos poderes. Questão incorreta. Então veja, o MP ele é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, leia-se essencial à função do Poder Judiciário, ele incumbe a defesa da ordem jurídica, leia-se guardião da lei, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por exemplo, um direito individual indisponível, a vida. Então, por isso que cabe a ele aí a representação aí contra alguém que matou outra pessoa. Então, ação penal pública, ok? Então, o Ministério Público é ele que compete, ele é o que detém, vamos dizer assim, a prerrogativa de agir nesses casos aí nos direitos individuais indisponíveis. Questão 13 vai falar que o PGR não precisa ser nomeado necessariamente entre os subprocuradores gerais da República. Pode ser um que esteja acabando de entrar, basta ele ter aí ser maior de 35 anos. Ok? Ok. Então não precisa ser subprocurador geral, que quem são os subprocuradores gerais que integram aí então a última classe da carreira do MPF. Não precisa ser do MPF, pode ser do MPT, pode ser do Ministério Público Militar, pode ser do MPDFT inclusive também, ok? Então a questão está correta. Então veja que o MP tem por chefe o PGR, nomeado pelo presidente da República, dentre integrantes da carreira. Então não tem outra qualificação, não tem outra condição a não ser a primeira, ser integrante da carreira e maior de 35 anos. Perfeito? Então esses são os dois requisitos, e depois de ser aprovado aí pela maioria absoluta do Senado, membro do Senado Federal. Para mandato de quanto tempo? 2 anos, permitida a recondução. Questão 14. O princípio da indivisibilidade é decorrente do princípio da unidade, perdão. Unidade significa que é um único, certo? Um único pensamento, objetivo, alinhado às competências todas que estão na Constituição Federal, todos pensam da mesma forma, ou seja, não tem ideologias divergentes, o MP nesse sentido. Então, significa que um membro pode ser substituído por outro sem alteração subjetiva dos processos em que oficiem, certo? Então, eu alterei um membro e eu vou atingir sempre o mesmo resultado, certo? Sempre o mesmo resultado, porque dado esses dois princípios. Lembrando que o princípio da unidade primeiro vem, depois os doutrinadores vêm dizendo que o princípio da indivisibilidade agora, depois do Ministério Público ser único, ser uma unidade, agora não pode desta unidade ter divisibilidade, ser divisível, ter frações dentro, certo? Ter situações em que ocorra essa divisibilidade. Por quê? Porque o princípio da unidade e da indivisibilidade estão previstos na Constituição. Isso foi uma garantia, foi uma alternativa que garantiu aí que a ideia de o Ministério Público está isento aí as funções políticas do Estado, certo? Então, para que não defendam aí bandeira, não levantem bandeira A ou de bandeira B, que ia ser extremamente prejudicial para o país aí, ok? Dado um país aí com um presidente de coalizão que nós temos. Questão
ela traz aqui, então, só falando sobre esse comentário, o princípio da indivisibilidade, todos os membros do Ministério Público são reciprocamente substituíveis, segundo os autores aí, tornando o órgão uma totalidade homogênea. Então essa ideia aí traduz aí a questão. Questão 15. O Ministério Público de uma cidade do interior passou a exercer fiscalização de um abrigo que comportava idosos e de outro abrigo que abrigava deficientes físicos. Constatou irregularidade em ambos e a direção do abrigo de idosos apresentou representação contra o promotor de justiça no próprio Ministério Público, usando, entre outros fundamentos, o de que não estava na esfera de atribuição e funções institucionais do órgão, ou seja, ele não poderia fiscalizar abrigos de idosos e abrigos de deficientes físicos, ok? Mas nesse caso aqui ele está falando que é o de idosos, perfeito? Então pegou só o de idosos. Então ele está dizendo que o abrigo de idosos não podem ser fiscalizados, certo? Pelo Ministério Público. Então aí a questão diz que nessa situação havia razão e fundamento jurídico para a representação? Resposta: não havia razão. Por quê? Na própria Constituição Federal prevê a defesa de quem? Dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Está aqui, ó. Então aqui nós temos interesses individuais indisponíveis. Exemplo, um direito individual indisponível é o direito à vida, ele não está disponível. Então por isso que cabe aí, por exemplo, o Ministério Público aí ação penal pública incondicionada, perfeito? Artigo 52 do Estatuto do Idoso, que é a 10741, vai trazer exatamente o que a questão traz. Então, que as entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas, dentre outros, pelo Ministério Público. Então, questão erra, porque ele diz que que havia razão no fundamento jurídico da representação, e essa representação ocorreu dizendo que o Ministério Público não poderia fiscalizar. Então, errou, porque pode sim fiscalizar. 16. O Ministério Público integra o Poder Executivo? Negativo, não integra nenhum poder. E assim acabamos a nossa bateria de questões. Beleza, meu povo? Um abraço e vamos para a próxima.